Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Sescom São Paulo. Quero cumprimentar também nossos amigos, internautas que nos acompanham pela rede social, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Márcio Teruel Tomazelli, diretor financeiro aqui da casa, e como eu gosto de falar, facilitador aqui da Câmara Setorial. Hoje estamos aqui reunidos para realizar a 174ª Câmara Setorial. 174 câmaras realizadas aqui na entidade, né? Maravilha. E é um evento organizado aqui pelo Sescom, com o apoio da Thomson Reuters, empresa patrocinadora aqui deste evento. E para a gente é uma satisfação estar aqui mais este dia, mais esta tarde, reunidos, para conversar sobre um assunto que a gente entende quando colocou o tema, né, entende que de suma importância e de relevância para a nossa atividade, para o nosso dia a dia, que afinal de contas é uma lei, não é uma historinha, né? Não é isso, Miqueias? É uma lei que está em vigor e nós vamos conversar sobre isso, sobre os pontos críticos, sobre os pontos sensíveis que a própria lei trata. Então, por isso foi dado esse tema, contabilidade segura, gerenciamento de riscos na era da LGPD. E hoje a gente tem um convidado especial. Eu vou chamar já para tomar o seu lugar, Miqueias, por gentileza. Deixa eu apresentá-lo aqui, ler o breve currículo. Miqueias Micheletti, especialista em segurança da informação, ESG e Lei Geral da Proteção de Dados, autor de 2 livros sobre a LGPD. E quero convidar também minha amiga Fátima Macedo, diretora administrativa aqui do Sescom São Paulo, que irá nos ajudar também nesse bate-papo que teremos hoje. O que eu vejo, Miqueias, o pessoal confunde muito, que dado é esse? Né? Porque é o dado da empresa, é o dado do faturamento, é o dado dos produtos, é o dado do sócio, dos funcionários. Que dado é esse que tem que proteger? Porque eu vejo muitas conversas no mercado e as pessoas comentando e confunde muito essa preocupação. O que é que tem que proteger? Bom, na tradução da sigla da lei, ela deveria ter um P no final, porque é LGPD, só que quando você vai olhar, a tradução é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que significa que nós estamos falando tão somente de dados pessoais. Contudo, quando nós vamos olhar lá no artigo 5º, inciso 1º, olha só a definição que eles trazem. Dado pessoal, toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Isso significa que no final do dia, basicamente, tudo é dado pessoal. Exemplo, vamos falar a língua de vocês. Pega uma sociedade limitada unipessoal. Vamos dar um exemplo. Supermercado XPTO, sociedade limitada unipessoal, cujo dono é o senhor João da Silva. Todos esses dados desse supermercado são considerados dados pessoais. Agora, eu não posso confundir o dado pessoal com o titular. O titular, necessariamente, ele é a pessoa física. Então, se de um lado os dados desse supermercado são considerados dados pessoais, vez que eu identifico, né, de tabela, o João, do outro, o supermercado não é o titular é o João da Silva. Aí, quando tem mais de dois ou mais sócios, se eu combinar uma ou outra informação, eu descobri, também é considerado um dado pessoal. Por último, não menos importante, qual é a chance de nós segregarmos bases? Vamos imaginar que na remota possibilidade um dado ele não fosse identificado e ele não fosse identificado uma pessoa por trás disso aí. Existe alguma chance de eu ter uma base de dados, seja ela física ou digital, sistêmica, segregada? Então, no final do dia, basicamente a tratativa é a mesma. Agora, o objetivo, eu não posso me esquecer de que o objetivo é a proteção desses dados pessoais. Quem são os pessoais? Nós estamos falando dos sócios, nós estamos falando dos nossos clientes, nós estamos falando dos nossos colaboradores, certo? Esses são os dados pessoais da qual nós estamos mencionando aqui, ok? Miqueias, seguindo o teu exemplo aí do João, muitos empresários quando vão abrir a empresa, precisa de 2 dados básicos para abrir a empresa, que vai lá no cartão do CNPJ, que é telefone e e-mail.
E muitos passam o celular e o e-mail pessoal, que não é um e-mail corporativo. Esses dados, eles continuam sendo protegidos pela LGPD ou eles viraram público? Na verdade, se a gente for olhar, até o CPF ele é um dado público, né? Agora, nós temos lá na lei, salvo erro, no artigo 7º, parágrafo 3º, que fala o seguinte, que eu tenho que me atentar à finalidade com a qual uma informação se torna pública. Então, ainda que uma informação, um dado seja público, não significa que eu não tenha que ter um cuidado sobre ele. Acho que o melhor exemplo para dado público seria o caso de uma rede social. Então, vamos imaginar numa rede social, eu vou ali, posto no Instagram da vida fotos, certo? Essas informações, se eu não travei, elas são públicas, né? Então, Essa que a gente fez agora aqui. Exato, todos marcam ali. Tá? Vamos imaginar que eu veja uma pessoa, sei lá, uma mulher, eu tenho uma loja, vamos trazer um exemplo aqui, eu tenho uma loja de calçados, e eu começo a identificar que tem uma pessoa X que sempre posta fotos de tênis amarelo, certo? Fala, poxa, essa é uma potencial compradora, e eu tenho uma loja, tem um tênis amarelo muito bonito ali, eu vou oferecer para ela. Eu pergunto para os senhores, até a título de curiosidade, para ver o que vocês acham, né? Vocês acham, olha, mais uma vez, a informação é pública, a pessoa postou a foto. Vocês acham, eu tenho uma loja de calçados, vocês acham que eu posso ir ali e oferecer o meu calçado, o tênis, para essa pessoa? Eu não posso, se eu for olhar. Eu acho que sim, eu quero vender o sapato, aí. Não é? Ele está lá postando que gosta de sapato amarelo. Eu tenho amarelo para vender, eu quero vender. A finalidade com a qual essa informação se tornou pública, e aí quando eu vou e faço uma análise lá do artigo 7º, parágrafo 3º, a finalidade não foi essa, a pessoa não divulgou essa foto porque ela está querendo, em tese, ser até importunada. Ah, mas o Facebook faz isso. Ah, mas aí eu tenho um consentimento lá com o Facebook. Tanto que quando vocês vão impulsionar numa estratégia de marketing qualquer, se a gente pensar principalmente em inbound, se tiver alguém de marketing que vai entender, eu não sei quem é a pessoa. Eu vou lá e faço um filtro. Olha, eu quero potenciais compradores desse tênis amarelo. O Facebook sabe, porque ele tem ali entre ele e o titular, certo? Esse consentimento, essa hipótese, ou seja, dá esse aceite da pessoa, dá a ele esse poder, e contudo ele pode. Então, quando eu volto lá para o cartão de CNPJ, a gente percebe, Fátima, um monte de empresas vendendo aí esses dados, né? Porque vão nessa linha que o dado é em público. Não posso. Eu não posso vender. Agora, fazem isso? Fazem. No dia a dia é o que mais a gente vê. Boa tarde, Jorge Segete, da Segete Consultoria. É uma dúvida que acho que todo mundo tem. Qual é a definição de vazamento de dado? Vamos dizer, o que é vazar o dado? Né? Porque a gente tem essa dúvida. O que a lei ou qual a interpretação hoje do que é um vazamento de dado, por favor? Okay. Bom, o vazamento, geralmente há uma falsa associação desse vazamento quando essa informação ela se torna conhecida por um terceiro não autorizado. Essa é a definição. Certo? O vazamento de dados é isso. Contudo, a gente vai muito numa linha de que esse vazamento, esse dado que ele se torna conhecido por um terceiro não autorizado, seja ele um invasor, um cracker, um hacker, ou seja uma outra pessoa que está levando vantagem, ou seja aquele que teve a informação sem querer, no geral não é o vazamento sistêmico, né? Principalmente na contabilidade e em muitos outros setores, o que mais a gente vê no dia a dia é vazamento verbal. Agora, antes da gente também pensar no vazamento, é importante nós entendermos que nós temos 4 pilares da segurança da informação e a LGPD está um pouco distante de repente, abarcar tão somente o vazamento de dados, né? Então, nós temos a confidencialidade. Na confidencialidade, nós estamos falando desse vazamento, ou seja, na confidencialidade, nós vamos falar do quê? Vamos falar de medidas de segurança que nós vamos adotar para que esses dados não sejam, então, conhecidos por esses terceiros que não são autorizados. Aí nós temos os demais, nós temos a integridade. Na integridade, eu garanto que, através de medidas de segurança, que esses dados sempre estarão íntegros. E, no geral, na contabilidade, onde é o setor que oferece mais risco da integridade, nós percebemos que isso está ligeiramente ligado a falhas.
Aí nós temos a disponibilidade, ou seja, o que eu adoto de medida de segurança para que esses dados sempre estejam acessíveis, e, por último, a autenticidade. No vazamento, então, voltando lá na confidencialidade, Jorge, o que a gente percebe quando a gente fala de vazamento verbal? No geral, não temos dolo. Isso é uma informação até bacana, né? Porque se não tem dolo, ou seja, se não tem aquela intenção de ferrar com a vida do outro, ele é fácil de ser treinado, né? Então, se eu chegar para principalmente o colaborador e falar que ele pode responder até criminalmente, putz, esse cara talvez não tenha medo de um processo civil, mas ele vai ter muito medo de algo criminal. Então, o que acontece? Ele vaza faturamento de cliente, ele vaza CID, ele vaza salário, fofocas de corredores. Eu posso aqui até trazer alguns exemplos para vocês. Isso que eu ia te perguntar, quais são esses incidentes mais comuns aí do dia a dia? Então, esses incidentes mais comuns são esses vazamentos, né? Você vai perceber, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos sem citar nomes de empresas, né? Vou trazer aqui exemplos de escritórios de contabilidade. Acredito que todos aqui sejam de escritórios de contabilidade, tem alguns outros setores aqui também. Acho que todos, só contabilidade, né? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um caso numa cidade vizinha nossa, 2 colaboradoras no DP, uma olha para a outra e fala assim, nossa, que legal, a fulana está grávida. Pra vocês entenderem que tipo de vazamentos que são esses que nós estamos falando. Aí, gravidez, de certa forma, algo para todos ficarem felizes, né? Até que o outro alguém levanta uma outra informação importante, falou, mas como ela está grávida se o marido é estéril? Aí nós temos uma outra situação. Se eu for perguntar aqui se todos aqui, alguém já fez algum teste de HIV alguma vez na vida, todos provavelmente já fizeram isso. Só que temos uma outra informação. Ninguém levanta, salvo as exceções, e quando há receio de algo, ninguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer um teste de HIV. A gente geralmente faz esse teste de HIV quando vai ao médico e ali o médico pede uma bateria de exames e junto vem o teste de HIV. Certo? É claro que o HIV pode ser pego aí, adquirido de várias maneiras, e a ideia aqui não é essa, mas o fato é que, no geral, nós temos um teste de HIV sempre acompanhado de uma porção de outros exames. Isso significa que, se nós tivermos um teste de HIV sozinho, alguma coisa tem de errado no meio do caminho. E foi justamente isso que aconteceu em Presidente Prudente, no escritório de contabilidade, um teste de HIV sozinho. Se vocês perguntarem para os colaboradores de vocês se alguém conhece algum funcionário de alguma empresa de cliente, certamente alguém conhece alguém. Isso é super comum. E lá também não foi muito diferente. Então, alguém conhecia agora a ex-mulher do cara e vazou essa informação para ela, que ele tinha um teste de HIV. E, de posse dessa informação, ela começou a investigar a vida dele e descobriu que ele estava saindo com uma garota de programa. Veja, isso não é um problema meu, não é um problema do colaborador se alguém está traindo alguém. Mas é isso que acontece. E se você perguntar se a pessoa tinha maldade, na cabeça dela, ela não tem a maldade. Na cabeça dela, embora ela foi maldosa em contar, né? Mas não tinha maldade. As pessoas revelam isso aí. Outros exemplos. Temos um caso em Campinas que vaza, aí esse realmente vaza num documento, deixa um atestado médico, o senhor vai fazer uma cirurgia da hemorroida e vaza essa informação. E aí apelida um cara do quê? De hemorroida. Outro caso, o cara está num processo de inseminação artificial. Vejamos, inseminação artificial não tem relação com impotência sexual, mas ainda, lamentavelmente, na cabeça de muitos, isso é fruto de uma impotência. E aí o que acontece? Viram lá o atestado da pessoa e chamaram o cara de broxa. Então, são esses tipos de incidentes que a gente vê no dia a dia. Como se proteger na era digital, onde as reuniões de entrega da contabilidade, na grande maioria, são online? O problema está com os colaboradores, né? Esses problemas não estão ligados às entregas efetivamente. Eu tenho que fazer uma entrega na Receita. O problema está, de repente, na validação. Vou fazer uma entrega X, eu tenho que validar com o fulano, com o Bertrano. Quantas pessoas tomaram conhecimento disso aí? Então, de repente, olha, vamos pensar no fechamento, está faltando ali falta 300 mil reais. Como é que eu vou fechar isso? Aí alguém vai, vamos fazer um empréstimo aqui, né?
E aí começam a vazar as coisas, certo ou errado, começam a vazar. Olha a quantidade de pessoas que estão envolvidas nisso aí. E depois, como é que eu consigo... Porque, olha só, a contabilidade tem um grande problema, né? Qualquer dorzinha, o cara faz o quê? Eu não sei, foi o meu contador que fez isso, eu nem sabia disso. Né? Eu nem sabia que... A culpa é sempre do contador. A culpa sempre é do contador, né? Declaração de imposto de renda chegando agora, né? Qual é o cuidado que vocês vão adotar nessa mesma linha para vocês estarem seguros de que amanhã o ônus não vai ser transferido a vocês? De repente, olha, o cara chega ali, é muito comum, o cara não quer documentar nada. Poxa, se a pessoa não quer documentar nada, será que eu já não tenho que ligar um alerta? A pessoa não quer documentar, façam vocês mesmos. Então, só para a gente validar aqui. Então, é isso, aquilo outro. Certo? Tirem o problema do colo de vocês. Eu conheço, de vez em quando eu cito isso, eu conheço uma contadora amiga minha, ela foi chamada de testemunha para testemunhar numa situação na Polícia Federal, de testemunha ela virou ré. 3 meses depois, ela conseguiu reverter a situação, porque ela tinha provas para isso. Agora, vocês fazem ideia de quanto tempo duraram esses 3 meses? Esses 3 meses na cabeça dessa mulher durou aí uma eternidade. Ela certamente não tinha vida. Então, todo cuidado é pouco. Então, nessas entregas, o problema está na validação da informação que o cliente nos passa e no cuidado que nós devemos ter com os nossos colaboradores e também com os colaboradores do cliente, porque depois eu que vou ter que provar o contrário, certo? Então, na medida do possível, documentemos isso. Agora, nós já temos 2 demissões por justa causa, com base na LGPD. Isso é positivo para as empresas, porque se a gente começar a trazer esses problemas, essas questões à tona, o colaborador vai prestar um pouco mais de atenção. O senhor Luiz traz ali um problema de dev, né? Nós temos um primeiro caso de uma demissão por justa causa numa empresa de desenvolvimento. Então, o que acontece? A política de segurança da informação da empresa era muito clara com relação ao trabalho remoto. Podia trabalhar remotamente, contanto que não precisasse, estou traduzindo para a nossa linguagem aqui, certo? Contanto que não precisassem acessar bases de dados reais. Em outras palavras, o dev ele precisa fazer testes, ele precisa acessar uma base de dados, um banco de dados. Então, ele podia acessar bases fictícias. Esse dev não prestou atenção, acessou uma base real e a empresa o demitiu por justa causa. É claro que às vezes a empresa estava louca para demitir esse cara só levantou a bola, ela cortou, não perdeu a oportunidade. É a famosa oportunidade que você não pode perder, né? Ela demitiu o cara por justa causa, ele ingressou com uma demanda trabalhista. E ele perdeu em primeira e segunda instância. O segundo caso é mais curioso, porque o colaborador foi demitido, foi desligado, não por justa causa. Um desligamento normal, por injusta causa. Contudo, foram pagos ali as verbas rescisórias, ele não satisfeito, ingressou com uma demanda trabalhista e juntou ali uma porção de documentos. Nem o advogado dele, nem a defesa, ninguém, as partes não usaram o LGPD, não citaram o LGPD. O juiz conhecedor da lei entendeu que muito embora que não fossem documentos fabricados, por aquele cargo não permitir que ele tivesse acesso àquelas informações, o juiz entendeu que ele infringiu a LGPD quando ele juntou, ou seja, quando ele teve acesso, na verdade, a essas informações, e determinou nos autos que houvesse uma reversão para agora justa causa. Isso é lindo e maravilhoso agora para as empresas. Certo? Porque ele juntou documentos que ele não poderia no processo que ele não teria acesso jamais. Isso. E de alguma maneira ele conseguiu esses documentos e aí o juiz interpretou que ele ultrapassou a lei e aí foi penalizado. Bacana, hein? Fantástico. Então, assim, só que isso nós precisamos divulgar. Por que nós, será que todos aqui obedeciam os pais? Porque a gente nasceu falando, eu sou diferenciado, eu vou obedecer meus pais, né? O meu era militar, não dava para brincar, não. Por que a gente, alguém citou cinto de segurança ali fora, eu não sei. Por que eu boto cinto de segurança porque eu já aprendi a dirigir assim, né? Mas quando a gente vai para o interior é muito comum não quererem usar cinto de segurança, né? Por que usam cinto de segurança? Por que paramos nas faixas de pedestres?
Será porque... E olha só que gozado, ali, a gente está no Alphaville, ali no Alphaville é mais comum parar na faixa de pedestre. Não significa que todos parem, certo? Mas o mesmo motorista que às vezes para numa faixa de pedestre no Alphaville, em outro lugar ele não para. Isso me faz lembrar até o passageiro do metrô e do trem. Ele cospe no trem, mas no metrô ele não cospe, porque ele leva pau, não é isso? Então, assim, a gente cumpre... Isso me faz lembrar aquela piada, né, do cara que é pego pela polícia na contramão e a polícia fala assim, meu caro, você não sabe que aqui é contramão? Ele fala, sabia, eu até sabia. O que eu não sabia que eu encontraria com vocês aqui, certo? Então essa que é a ideia. Se nós não tivermos noção das consequências dos nossos atos, lamento. Então nós precisamos divulgar. E aí nessa linha, Luiz, o que nós precisamos fazer num processo de adequação? Precisamos, primeiramente, fazer um assessment. O assessment nada mais é do que um diagnóstico, para identificarmos quais são os gaps. De posse disso aí, um plano de ação seguido de uma matriz de risco. Por que uma matriz de risco? A lei não fala de matriz de risco. A matriz de risco é justamente para eu identificar o que eu faço. É possível que, de repente, eu tenha um risco, uma probabilidade de um incidente muito baixa e o impacto também muito baixo. Poxa, eu não vou fazer. Por exemplo, vamos falar de um pen test. Talvez a maioria não saiba aqui o que é pen test, ou sabe. O pen test é um teste de invasão, certo? Eu vou invadir uma empresa para identificar os gaps. Só que um pen test, hoje ninguém se fala de um pen test por menos de 30 mil reais. Então, quais empresas acabam fazendo o pen test? As grandes empresas. O pen test é mais simples, né? Ainda pegar pen test acima de 100 mil reais. E o que eu faço? Eu encontro medidas alternativas para mitigar esses riscos. Agora, pensando ainda na probabilidade e no impacto. Vamos pensar numa... Aqui, não sei se aqui tem câmera de segurança, não. Vamos imaginar que aqui fosse uma grande sala de reunião e aqui a gente senta para discutir alguns assuntos. Qual a probabilidade de repente, vazar, um documento físico aqui? Vamos pensar no documento físico. Uma sala de reunião, no máximo, um rascunho, né? Então, nós temos uma probabilidade muito pequena, muito baixa de um incidente numa sala de reunião. E se isso acontecesse? Qual seria o real impacto? No máximo, eu deixei um rascunho ali, o impacto também é baixo. Então, ou seja, eu tenho probabilidade baixa, impacto baixo, logo eu posso aceitar esse risco. Então, por A mais B, não vou colocar uma câmera de segurança na sala de reunião. Agora, vamos pensar num antivírus. Qual a probabilidade de um problema acontecer em decorrência da ausência de um antivírus numa máquina? Não é muito grande? E o impacto? Também é muito alto. Portanto, eu não posso aceitar esse risco. Então, essa é a ideia da matriz de riscos. Aí, o que mais nós precisamos fazer? Data mapping. O data mapping está lá no artigo 37. Os 3 principais artigos da LGPD. Nesta ordem, 46, 37 e 38. Essa é a ordem. O 46 fala do quê? Fala das medidas de segurança. Medidas de segurança técnicas e administrativas. Técnicas, nós estamos falando dessas questões sistêmicas. Não basta nós dizermos que estamos em conformidade, nós precisamos comprovar. As administrativas, se a gente for olhar a ISO, ela divide essas administrativas em 2 outras, em físicas e organizacionais. Então, medidas físicas, nós estamos falando do uso de um ar-condicionado numa sala de TI, nós estamos falando de segregação de acesso físico das pessoas. Medidas administrativas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de contratos com os nossos clientes, contratos com os nossos fornecedores, com parceiros, com os nossos colaboradores. Ainda nas organizacionais, nós estamos falando do quê? De políticas, política de segurança da informação, política de privacidade e proteção de dados, política de terceirização. Ora, eu fiz tudo o que devia ser feito e terceirizei para uma empresa de TI que, olha, está nem aí para a paçoca. Eu não estou em conformidade. Então, qual é a política? Eu tenho que olhar para o meu parceiro, para o meu fornecedor, se ele também faz como deve ser feito, como eu faço. Política de desenvolvimento de novos negócios, novos produtos. Então, eu tenho um escritório de contabilidade, não vendo BPO financeiro. A partir de amanhã eu vou começar a vender. Segurança eu tenho que colocar à frente. Então, qual é a política? Como que eu sigo? Ainda nas medidas organizacionais, treinamento, recorrência desses treinamentos, ou seja, dizendo, inclusive, o óbvio. Aí nós vamos para o 37. No 37, nós estamos falando do data mapping. Lá no data mapping, o que nós temos que fazer? Mapear todos os dados, apontar o departamento, a hipótese prevista na lei, a finalidade e o período de retenção desses dados. E, por último, o 38. O 38 é o relatório de impacto. O relatório de impacto é o documento que vai comprovar tudo que fizermos ou deixarmos de fazer com a devida
alternativa, caso eu aceite, ou seja, qual a medida alternativa caso eu aceite um risco, ou qual a ação que eu adotei para mitigar aquele risco, certo? Então, é esse o procedimento de adequação. Então, notemos que lá atrás eu tinha comentado que existe uma porção de empresas que acha que fez adequação. O que eles acham? Fizeram, de repente, uma política de cookies, colocaram na internet, certo? E um termo de consentimento para as pessoas assinarem. E eu comentei também lá atrás, termo de consentimento é a barca furada. Só a título de curiosidade, nós não podemos usar termo de consentimento para colaboradores, porque a lei fala o quê? Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca. Aí eu pergunto para os senhores, se eu der um consentimento, um termo de consentimento para um colaborador, ele pode se recusar? Não. Então, isso não é livre. De 2018. E aí eu vou entrar numa pergunta. A LGPD ela entrou em vigor, ficou um tempo sem ter penalidade, só para o pessoal se adequar. Ninguém fez nada, né? Por quê? Porque a gente só faz quando mexe no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Quais são as multas da LGPD? Como que está sendo aplicada essas multas? As multas que estão lá previstas, nas sanções de maneira geral, que estão previstas no artigo 52, ainda temos poucas aplicações. O que nós temos mais é responsabilizações civis, né? Porque, veja só, o fato de eu não ser penalizado com base ali no 52 da LGPD não significa que eu vou me safar de uma eventual responsabilização civil, certo? Uma coisa não tem relação com outra. Responsabilização civil, nós já passamos de 2.000 casos no Brasil. Agora, sanções são poucas. Nós tivemos recentemente um caso de uma empresa de telemarketing que foi multada. O que a gente está acreditando é o seguinte, a NPD parece-nos que está escolhendo alguém aí para Cristo, né? E está falando, ó, eu vou pegar... Né? Oi? Muito provavelmente deve pegar um escritório de contabilidade aí, que seria o próximo da vez, né? Mas a NPD, em tese, ela ainda não tem braço. O que está acontecendo muito na NPD é denúncia. Denúncia está tendo bastante, e pelo que nós já tivemos denúncias de clientes nossos, né? As que nós acompanhamos, parece-nos que tudo que tem dedo de colaborador, ou ex-colaboradores, ou concorrentes. É uma vergonha, né? Porque essas denúncias deveriam ser provenientes de quem de fato teria o direito, né? Então, você vê ali, lógico, essas denúncias geralmente são anônimas. Você vê ali, nós pegamos um caso aí de uma recente, também no setor da saúde, de uma funcionária de uma concorrente. Ela faz a denúncia anônima. A gente rastreou, traqueou e descobriu quem era, né? E o que é esse traquear não é ilícito, tá? Que fique bem claro, tá? Porque a gente tinha registro, a gente linkou, só na defesa a gente junta isso e mostra que existia o interesse por trás. O incidente ocorreu, mas por quê? Será que não foi uma casca de banana jogada para alguém escorregar? Então, no geral, olha só, nós temos que tomar cuidado com os nossos colaboradores, com os nossos ex-colaboradores, principalmente, né? De repente, desafeto de chefes e tudo mais, e com os concorrentes. Certo? Então, é isso que tem acontecido bastante no dia a dia, denúncias na NPD. Eu não acredito e nem iria falar para vocês, olha, se preocupem com multas. A maior sanção da LGPD, agora há pouco ainda estávamos conversando, a maior sanção da LGPD é a que não está na LGPD, que é o mercado. Certo? Nós temos que nos preocupar do ponto de vista de visibilidade com os nossos clientes, porque de repente nós fazemos parte da cadeia de produção do nosso cliente. E ele é lesado por conta de um incidente que ocorreu aqui internamente. A NPD pode vir pode, isso está previsto na lei. É o que vocês, mais uma vez, que vocês devem se preocupar? Não acredito. Preocupem com as outras coisas, para que estejam bem com os clientes, para evitar outros problemas que transcendem aí as sanções. A função do DPO. A lei aí, a gente citou, ela foi feita em 2018, depois sofreu alterações e trouxe alguma, entre aspas, facilidade, vou chamar de benefício, não é a palavra certa, mas alguma mudança assim para empresas pequenas. Comenta rapidinho para a gente sobre essa questão do DPO e o que é. O DPO ele está lá no artigo 46, primeiro, só para ficar claro, na lei ela não aborda o termo DPO, ela aborda encarregados de dados, certo? Só que o termo DPO é o termo conhecido na Europa e acabou que
adotamos para nós esse termo. Então, eles instalaram 41, então, em tese, todos deveriam indicar um DPO, salvo com a dispensa da NPD. E, salvo erro, lá na 4ª resolução, ela fez aí algumas dispensas e nós teríamos que preencher dois requisitos que, em tese, o escritório de contabilidade ele não preenche, né? Porque ele não poderia tratar dados de crianças, e vocês forem analisar, vocês tratam dados de criança de maneira, às vezes, até demasiado, quando pensamos aí em salário de família das empresas, certo? E tem uma outra condição lá de volumes de dados, certo? Mas ainda que, de repente, preencha os requisitos, seja qual for a empresa, né? De repente, vamos pensar em um supermercado aí, pequenininho, ele preenche os requisitos, ele esteja dispensado do encarregado de dados. O fato dele ser dispensado do encarregado de dados não significa que ele esteja dispensado da responsabilidade do encarregado de dados. São duas situações distintas. Ele continua com a responsabilidade, assumindo-se que provavelmente alguém, provavelmente o sócio da empresa, vai assumir essa responsabilidade. Agora, é importante nós termos em mente que o encarregado de dados, o DPO, quem ele é? Ele é quem vai fazer a ponte entre a NPD, o controlador e o titular de dados, certo? E ele também é quem vai analisar as questões aí, de mitigação de riscos, ele que vai fazer esse acompanhamento. O que nós temos percebido hoje no dia a dia? Tem muitas empresas internalizando, o que não é nenhum problema internalizar o encarregado de dados. A lei não faz qualquer objeção e, portanto, vocês podem internalizar no sentido de repente, minimizar custo. Só que tem que tomar bastante cuidado, é o seguinte, que se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão perceber qual é o salário médio de um DPO. Oba! O salário médio de um DPO é de R$21 mil. Tá? Se vocês forem procurar, também existe o CBO do profissional de privacidade. Certo? E aí eu quero deixar aqui 2 pontos para vocês analisarem. Vamos imaginar o seguinte, o que a gente tem visto. Né? Tem ali, a empresa tem um profissional de TI, que geralmente acabam pegando mais esse profissional de TI para capacitá-lo para DPO, é mais jogo do que, de repente, colocar um outro profissional. Então, tem lá um garoto, lá, X, que ganha, sei lá, R$2 mil. A empresa vai lá e paga alguns cursos para esse garoto, e ele se capacita para agora ser o DPO. De duas, uma. Vamos pensar na possibilidade de que ele realmente seja o cara, né? Então, que ele realmente vai adquirir conhecimentos, que ele vai mandar muito bem. Se ele for esse tipo de profissional, em algum momento ele vai pesquisar no Google e vai ver o salário e provavelmente, parece-me que ele não vai continuar ganhando lá seus R$2 mil. Ele vai preferir ir para o mercado. Essa é uma situação. Então, você vai capacitar um profissional que amanhã provavelmente vai deixá-lo na mão. A outra possibilidade é o cara que ele não vai deixar você na mão. Esse cara que talvez ele não ganhou conhecimentos suficientes e ele vai entender, ali humildemente ou não, que ele não tem condições de ir para o mercado, então que é melhor ele ganhar os R$2 mil ou, de repente, a empresa aumentou um pouquinho, 2.500. A pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte, será que amanhã, considerando que nós já temos o CBO desse profissional de privacidade de dados, ele não pode pedir, numa demanda trabalhista, acúmulo de função? E aí fica para os senhores pensar e ver qual é o caminho. Parece ser a maneira mais inteligente, é a terceirização do profissional. Obrigado a todos, obrigado você que nos acompanhou pela internet, ficou conosco até agora. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo evento. Você também que está aqui conosco, obrigado pela presença. E agora vamos fazer a nossa foto oficial. Venham todos cá à frente, vamos fazer essa foto. Obrigado e uma boa noite.